Olá pessoas, tudo bem? Finalizando o livro do Northrop Frye, A Imaginação Educada, um livro incrível, incrível. Não é um livro fácil, é um livro pequeno, mas que é necessário um estudo durante a leitura. Northrop Frye é um escritor canadense, renomadíssimo. Eu vou falar de algumas partes, de algumas passagens do livro e tentar criar uma situação análoga com a minha profissão, que é de fotografia. Toda vez que eu leio um livro, eu tenho essa ideia de sempre buscar, dentro da estrutura que o escritor propõe, dentro desse arcabouço, né, que ele arregimenta o pensamento dele, buscar nessas possibilidades elementos para a fotografia. Bom, iniciar dizendo que o livro é uma tentativa de criar uma teoria da literatura. É um livro que tem 6 capítulos, porque são 6 palestras de 30 minutos encomendada pela Canadian Broadcasting Corporation. Então, Northrop Frye, ele tem 6 palestras de 30 minutos cada. Como que ele montou a estrutura desse livro? Ele traz aqui 6 capítulos, que são o motivo da metáfora, a escola de canto, gigantes no tempo, as chaves para a terra dos sonhos, verticais de Adão e a vocação da eloquência. Eu vou começar pelo primeiro capítulo, que diz que é o seguinte: a proposta é uma conversa a respeito das nossas maneiras de lidar com o mundo que criamos. Como nós nos envolvemos com esse mundo. Então, essa estrutura está da seguinte maneira: consciência e percepção, essas duas dividem o homem, porque consciência está ligada à razão, percepção está ligado à emoção. Quando eu estou consciente, eu não estou perceptivo. Quando eu estou perceptivo, eu não estou consciente. O segundo ponto é a atitude prática. O que é a atitude prática? É o modo humano de viver. As coisas que nós criamos, né? A nossa civilização. Isso é o modo prático. O terceiro item é a imaginação. O que é a imaginação? É a visão desse mundo prático que nós criamos. Então, eu crio um mundo, mas eu imagino este mundo. Agora, veja, o que vai caminhar entre esses elementos é a tal linguagem. E, nesse caso, a linguagem metafórica. A linguagem metafórica é aquela brincadeira de isso é aquilo, né? Explico. Um homem cria um sistema para viver. E a imaginação diz a esse sistema: ei, puxa, não é bem isso aí. O que é bom para viver é lá, ó, é daquela forma, é daquele jeito, é lá no céu, ou é lá ali, sei lá. São esses tipos de colocação ou de pensamento a respeito da vida que nós vivemos, que nós criamos para viver. Então, nós temos esses 4 elementos iniciais: consciência e percepção, atitude prática, imaginação e a linguagem. Como eu posso trazer isto para a fotografia? Uma pergunta que eu me fiz assim que eu terminei o primeiro capítulo.
E evidente que tentando criar estas analogias, eu dou asas à imaginação. Eu vou criando também as minhas metáforas, e essas metáforas podem não passar apenas de uma imaginação. A metáfora deseja de associar a mente humana com o que ocorre fora dela. E veja, quando eu estou fotografando, eu estou consciente e estou perceptivo. Mas como ele diz, ou eu estou consciente ou eu estou perceptivo. Então isso é o que racha ao meio o ser humano, certo? Então a fotografia, enquanto está consciente, não está perceptiva. Por isso então que quando eu saio para fotografar e eu estou observando as coisas, qual é a cena, o que me atrai, eu estou perceptivo. A partir do momento que eu tenho aquele objeto definido ou a cena determinada, então eu passo da percepção para o consciente. Este consciente está nisso que ele fala da atitude prática. Porque o meu consciente está dentro do mundo que eu criei, do mundo que eu vivo, desta civilização. Porém, dentro dessa atitude prática, existe a minha imaginação. Então, eu percebi uma cena, tomei consciência dela, estou no âmbito, estou no tempo e espaço, né? Aqui, localizado, e agora eu tenho a imaginação, que é essa metáfora de desejar que isto que eu estou vendo, a minha imaginação lúdica, então me leva para outras imagens. Então, se tem uma pessoa andando e eu fico imaginando que ela vai fazer aquilo porque seria o melhor se isso acontecesse por aqui, não é? Ou se eu vou tirar a foto de uma rosa e o vento está batendo e eu imagino, puxa, seria melhor se o vento não batesse para que eu pudesse arrumar melhor. Então, eu posso tentar bem de forma lúdica ou uma vontade que isso seja real, então criar esta analogia entre esse primeiro ato do livro do Northrop Frye com a fotografia que eu realizo. O segundo capítulo do livro, que é Escola de Canto, diz respeito às convenções e enredos padronizados. Ele diz que a literatura, entender literatura, separar literatura da não literatura, sendo a literatura o romance, a poesia, o conto, e a não literatura, então, os artigos científicos, artigos de jornal, de jornalistas, enfim, estão fazendo essa separação. Ele diz que a literatura, ela segue um padrão, também uma convenção, essa convenção associada à vida humana. Esses enredos padronizados e essas convenções atuam na literatura como na vida, impondo um ritmo à escrita. É legal ver também que quando o escritor, quanto mais realista ele deixa a história dele, mais irônico é, porque quanto mais realista aquela história está presente, mais eu me afasto dela e analiso
O que acontece então na sociedade? E é engraçado, é irônico, porque eu não me vejo nela, eu não faço parte dela, eu a vejo. E isso é irônico porque, de fato, eu é que faço parte dela, né? Não são os personagens criados. E também não associar a literatura com a vida humana. Nunca trazer para a vida humana algo que foi criado para um personagem, para a história contada, romanceada. Olha só, outra coisa que nesse segundo capítulo é possível debater é entender quatro palavrinhas. Imagética, imagem. Imagística, poder de invenção. Imaginário, o que é irreal. Imaginativo, produção criadora. Bom, ele traz também uma ideia de que a literatura ela não evolui, que a literatura não aprimora, não progride. E ele tem razão. A literatura é diferente da tecnologia, que ontem nós tínhamos um computador A1, hoje nós temos o computador A15. A literatura não é assim. A literatura vive se reinventando dentro das próprias palavras. Então, Platão falava sobre amor de um jeito e nós falamos de amor de outro jeito, mas tudo é a respeito de amor. Dentro desta colocação, eu fiz o seguinte questionamento: se a literatura não evolui, não se aprimora, não progride, e se o novo não passa do novo com base no velho, porque ele também traz a ideia de que o novo, ele não passa do novo com base no velho. Por exemplo, uma criança recém-nascida, olha que coisa linda, mas é algo que nós já conhecemos. É velho essa estrutura humana, né? Algo que já conhecemos, e se a obra de arte necessita de certos padrões de repetição e recorrência, eu me questiono. Então é possível compreender a vida circular no todo e nas partes que compõem o todo? Então, tudo é circular. Sai e volta, sai e volta, sai e volta. Que também aqui nós poderíamos trazer a ideia da teoria da complexidade como a teoria do caos, né? Mas aí isso é um outro papo. E como trazer essa referência de convenções e enredos padronizados para a fotografia? Enquanto se fala de literatura, eu não vejo nenhuma situação análoga. Mas em relação aos padrões, sim. Tudo que eu vou fotografar segue um padrão. Porque se a literatura segue um padrão, esse padrão tem referência na própria vida humana, então a minha fotografia não pode estar fora do mundo. Ela está dentro do mundo. A minha fotografia está dentro do mundo fotográfico, da mesma maneira que a literatura está dentro da literatura. Nós nunca saímos do nosso meio. Então, observar o outro, observar o mecanismo da vida e da sua composição, observar a imaginação, como ela procede, observar a linguagem, é compreender a fotografia. A fotografia revela todas estas coisas. A compreensão, a percepção do outro, a atividade prática do outro, a imaginação do outro, a linguagem do outro, essa convenção e esse enredo padronizado da vida. Eu acordo, escovo os dentes, lavo o rosto, tomo um café, isso é um padrão.
Aí eu coloco uma roupa, é padrão. Eu saio para fazer coisas da vida, é um padrão. Por que que nós precisamos da literatura? E ele diz, nós precisamos da literatura porque a literatura traz uma prática de tolerância. E isso é muito legal e é muito real. Quando lemos algo e gostamos ou não gostamos, nós estamos praticando a tolerância para com essa história. E isso, quem sabe, não possa ser colocado também em prática na vida do dia a dia. Olha, gente, é um livro muito louco. E eu recomendo como estudo e como prática de novos escritores de outros países, pessoas que enxergam a vida e a realidade de outra maneira, que têm como objetivo outros estudos, outros olhares, em relação a temas que talvez você, a gente nunca tenha pensado em, pelo menos, fazer uma visitinha rápida, sabe? Então, o interessante de poder pegar um cara como esse, senhor Northrop Frye, é demais, é muito legal. E eu adorei, então, ter lido e tenho as minhas analogias anotadas para quando estiver em campo eu possa, no meu dia a dia, trazer tudo isso junto dessa consciência e dessa percepção do mundo para melhorar a minha fotografia e sempre ter maior respeito e tolerância por tudo aquilo que eu for fotografar. Tá ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, que possa esse vídeo trazer uma inquietação, um interesse pela leitura, um interesse pela fotografia. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu, obrigado.